Boa tarde a todos, começamos com mais uma Opinião do Meio-Dia. Lembrando que estamos pelo canal 17 da TV Aberta, canal 13 da NET TV e também pelo Facebook no Opinião TV. Hoje a matéria aqui do Jornal da Opinião, que é sempre bom ressaltar, está falando sobre o primeiro refis de habitacional, um projeto de lei executivo. Então vale a pena ler esse jornal aqui, que embora seja físico, você lê a hora que você quiser e não precisa de download. Isso é muito interessante. Esse jornal aqui eu gosto porque a gente consegue não só guardá-lo para ler a hora que nós quisermos, mas também tem informações que na internet, no Google, a gente não acha, principalmente da nossa cidade. E hoje, aqui com vocês, eu trago mais uma vez um músico, e é o Gil Gonçalves. Muito obrigado pela sua presença aqui, Gil. Eu que agradeço o convite. Ele é professor de violão. Isso. Sou professor de música. Desculpa, vai lá. Não, professor de música, mas vive da música há muito tempo, não é isso, Gil? Isso. Eu vivo há... Cara, mais ou menos uns 15 anos, que eu vivo da música. Assim, eu comecei muito cedo na música. E aí depois que eu aprendi, eu comecei a dar aula, tocar na noite, assim, ter grupos musicais, banda, duos, né? E com isso foi bem legal, essa experiência. E quais foram suas referências, Gil? Cara, quando eu era novo, meu pai ouvia muito Toquinho, música brasileira muito em casa, assim, Toquinho, Vinícius, a Bossa Nova. Eu tenho uma experiência muito grande em casa, assim, minha mãe ouvia Simone, Tim Maia. E eu sempre gostei, né, de ouvir muitas músicas diferentes. Por meus pais ouvirem isso, então também buscava outras sonoridades, ouvia muito música americana também, Queen, né, rock, enfim, e aí tudo isso foi somando para minha personalidade. E quando que você falou, peraí, não, vou pegar esse violão e agora eu vou fazer disso um estudo realmente? Quando eu acho que eu tinha uns 10, 12 anos, assim, que meu avô também era músico, e aí eu via, assim, ele tocando, e eu falava, meu, isso aí é pra mim, eu vou me esforçar ao máximo. E quando eu era moleque mais novo, assim, eu me dedicava muito, eu ficava muito tempo com o violão, sabe? Aliás, você me contou aqui a história do seu avô, que eu gostaria até que você falasse. Sim, meu avô é um músico, ele chama Alfredo Dalgé, ele já faleceu, tá? Um músico muito conhecido aí da cidade, e ele gravou um CD e tal, ele era baterista, era meio multi-instrumentista, né? Mas ele era conhecido como baterista no início e depois ele cantava também. Então ele conseguiu gravar um CD e acho que está um pouco na minha veia isso aí, né? Você está falando da sua mãe também? Isso, e minha mãe também, por ser filha dele e tal, cantava com ele. O meu tio também, que é irmão da minha mãe, também cantava junto, tocava junto com ele, assim, tal. Então tem muito... Uma parte da minha família é muito musical, assim, quando faz churrasco e tal, quer cantar, então essa é a ideia, né? E quando que você saiu dos estudos para ir realmente para a área profissional da música? Acho que quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, eu comecei a montar minhas bandas, assim, tipo, banda de adolescente, sabe? Tipo, malhação, assim, sabe? Sim. E aí eu comecei a tocar com uns 17 anos e tal, e aí recebi meu primeiro cachê e tal, daí eu vi que eu podia viver disso. Se eu me esforçasse mais, né, me dedicasse mais. Como eu comecei com uns 10 anos, então com uns 17 anos mais ou menos, eu já estava legal, assim, sabe? Já dava para encarar alguns trabalhos. Tá? Com 17 anos, você começou a tocar na noite, é isso? Isso, e aí eu montei uma banda que chamava Quatro de Paus, que reunia alguns amigos meus, assim, eu toco violão e guitarra, né? Os meus dois principais instrumentos. E aí eu me juntava com os amigos meus assim e começava a tirar repertório da época. Eu gostava muito de pop também, né? Jota Quest, Capital, Skank. E aí minha irmã também cantava numa dessas bandas, porque a gente vai colocando assim. E foi isso a experiência. Comecei ali com essas bandas, com esses grupos assim de amigos, né? E o interessante do Gil é que ele tocou algum tempo em cruzeiro. Como que foi essa experiência? Aliás, como você foi parar no navio, hein? Cara, tem um músico aqui de Araras, tem mais hoje em dia, né? Mas tem um que se chama Guilherme Bonato e ele faz também isso, cruzeiro. Só que eu ficava daqui olhando as fotos dele de lá, né? A vida dele, né? Falei, pô, que legal, tal. Aí um dia ele veio de férias e eu conversei com ele, ele me ajudou todo o processo. E aí... Porque é um baita processo, porque você tem que tirar muita documentação, enfim, tem que falar um pouco de outras línguas e tal. E ele me ajudou. Daí como se diz assim, apliquei, né? Eu apliquei para tocar e consegui uma vaga
Fiquei 3 anos, até antes da pandemia eu também estava nos Emirados Árabes há 1 ano e meio atrás. E aí, cara, nossa, eu conheci muitos países, muitas culturas diferentes. Isso aí agregou também para mim muito, muito musicalmente isso, né? Porque eu conheci músicos de outros países, assim. Então, a gente capta muito essas ideias, assim, quem é das artes, sabe? Pega um cara ali que toca República Dominicana, ele tem uma outra linguagem diferente que a sua. Né? Como eu tenho o samba, a gente tem o samba que os caras não têm. Então, a gente troca essa informação, né? E acaba ficando com as duas. Então, isso foi bem legal. E eu fiquei 3 anos, na verdade, isso. E no cruzeiro, o que é mais pedido? O que você tem um repertório já feito? Como que funciona o cruzeiro? Ou então você passa por um país, muda o repertório, como funciona isso? No nosso caso, a gente tinha um repertório muito grande, de umas 250 músicas mais ou menos, e eu tocava num trio que era um trio pop. Então, a gente tocava ali, sabe, de Adele, Amy Winehouse, Bruno Mars e tal. Então, a gente já tinha um repertório bem variado. Então, era bem difícil alguém pedir alguma música que a gente não tinha do artista ou semelhante. Mas dentro do próprio navio, existem vários conjuntos musicais diferentes. Então, para agradar meio que quase todo mundo, né? Sim. Então tem uma banda do teatro que faz show do ABBA, show do Michael Jackson. Aí tem um quarteto latino que toca merengue, bachata, que é pra galera dançar. Tem um trio pop que é pra galera sentar e curtir. Tem um solista que às vezes é um pianista que toca clássico, sabe? Então é bem variado. E como tem muitos artistas, é difícil não agradar, assim, né? Porque é muita variedade. Você me falou que você está criando um método. Fala um pouco para a gente sobre esse método. Isso, desde quando eu comecei a tocar, eu tive muita dificuldade, assim, né? Porque é muita informação, é muito difícil você filtrar. Você pega um vídeo dali, pega outro daqui e tal. E aí, depois de longos anos de experiência, eu percebi que eu podia desenvolver um método que eu chegasse mais rápido no objetivo da pessoa. Que eu mostrasse para a pessoa caminhos que eu já passei e não vale a pena. Então, eu criei um caminho mais rápido, e é um método que eu estou desenvolvendo de violão, que também é um pouco do violão fingerstyle, que é como você tocar violão de uma maneira simples. Esse vai ser um método online, totalmente online, com apoio, com suporte. E aí, até o final do ano, ele vai estar pronto, até o final, né, desse ano. E eu vou disponibilizar para as pessoas conhecerem, tá, um pouco mais sobre essa metodologia. O que seria o fingerstyle? O fingerstyle, cara, hoje é conhecido, né? Quem não sabe em inglês, é dedos, né? Estilo dos dedos dedilhado. E ele já existia, né? Antes era chamado como chord melody, que é você fazer harmonia e melodia. Basicamente, é o violão cantar. Então, eu faço a harmonia, que são as notas, né, do violão, e eu faço a melodia, né? Faço isso junto, né, ó. Esse é o fingerstyle, né? Você ouve e parece que tá o Elvis aqui cantando e a harmonia junto. Sim, parece que está ouvindo a pessoa, né? Exatamente. E essa maneira de tocar, ela é mais popular hoje em dia, porém ela não é uma maneira tão fácil. Só que eu ensino, né? Eu consigo ensinar um passo a passo de como chegar nessa maneira. Então é isso, por causa disso e de outras coisas também, por dificuldade de quando eu era novo, aprender coisas que não me somaram muito. Eu quero ajudar as pessoas a chegarem ao objetivo mais rápido, de quem quer aprender a tocar violão. Sim, e como professor, que idade você acha que a criança deve começar a aprender violão? Desenvolvimento musical, ela pode começar bem novo, assim, musicalização infantil. Agora, um instrumento, eu indicaria ali, assim, de uns 5, 6 anos, onde a criança já respeita um pouco mais, ordem. Ela entende um pouco mais que ela tem que focar ali no estudo, que vai ser uma batalha diária, como qualquer outra coisa, a maior importância é a consistência, né? Você fazer isso rotineiramente, o que você quer aprender, como qualquer outra coisa. Eu sempre comparo com a musculação, né? Você quer fazer musculação, anos de musculação, violão é a mesma coisa.
Então, eu acredito que com 6, 7 anos já consegue aprender um violão, no caso. E como professor, trabalhando nessa idade online agora, que está no momento da pandemia, é bem mais complicado. Cara, para criança é um pouquinho mais, para criança, mas para adulto não. Para adulto rola legal, assim, acontece bem. Eu tenho até alunos um pouco mais velho, assim, que não apostou nessa ideia, né? Que foi contra, falou, não vou aprender. Eu falei, vamos tentar. E aí hoje está tocando super bem. Então, assim, é um conhecimento que dá para passar online. Tem muita coisa que eu acredito que é difícil passar, mas o violão dá, porque é, tipo, aperta aqui, faz isso. Ou você grava a aula, né? Na verdade, hoje eu acho que é muito legal essa ideia do online. Por esse fato de que você grava a aula, por exemplo, e aí, você ficou com dúvida, você vai lá e dá o play de novo. Né? A aula que você vai lá com o seu professor antigamente, ou você anotou, ou você perdeu, sabe? E a diferença de ter um professor do que você buscar no YouTube a aula gravada é a seguinte, cada um tem uma dificuldade diferente, né? E às vezes aquele vídeo já gravado que não é para você, ele não responde aquelas dúvidas que você tem. Então, o professor, ele responde as dúvidas. Então, essa é a diferença de ter um professor específico para a criança, que a gente está falando que tem um pouco mais de dificuldade, que seria o ideal, mais ou menos isso. Né? Esse é um ponto muito legal que você chegou, que a maioria das pessoas assim não conseguem perceber, que é o seguinte, o YouTube ele é uma ferramenta excelente, eu acho que veio para ajudar muito. O problema é que é muita informação. Sim. Quando você tem aula com algum professor, você tem aula com aquele professor, então ele vai usar aquela metodologia, aquele desenvolvimento de ensino. No YouTube, geralmente quem quer aprender fica caçando um vídeo de um vídeo de outro, tal. Não tem uma cronologia assim, uma ordem. Então acaba que você fica perdido, porque é muita informação. Mesmo até se você vai seguir só um cara, você vai entrar no canal dele, vai ter muita coisa e não tem uma ordem. Então eu estou desenvolvendo uma metodologia exatamente para o cara estar lá no módulo 1, módulo 2, sabe? O tal do A, B, A, B, C, A, B, C. Exato, porque senão fica muito difícil. Qualquer tema que você vai buscar, não só música, é muita informação, né? Então você tem que você perde muito tempo na pesquisa, garimpando o que é bom para você e o que não é. E quais são as referências que eu te perguntei no começo, mas você poderia nos mostrar no violão algumas referências suas do início? Do início, quando eu comecei, assim? Sim. Cara, eu gostava muito, assim, de música pop, assim, no início, sabe? Então eu tocava, sei lá, Jota Quest, né? Gostava disso. Aí depois também eu gostava muito de música americana, né? Por exemplo, um Queen, né? Queen, deixa eu pensar, eu gosto muito de música brasileira também, por exemplo, Renato Teixeira, né? Romaria, né? Cresci muito ouvindo samba também, o Toquinho, como eu disse, então, Tarde Itapuã, por exemplo, né? Toquinho. E aí vai, depois eu fui para uma praia... Hoje em dia eu estudo muito também o country, que usa a dedeira, né? A dedeira é muito conhecida, esse aparato aqui, para quem não conhece, a dedeira. É muito conhecida no Brasil para tocar o choro, o samba, né? Usa muito... E no country também é muito legal, porque a gente usa ela com baixo alternado, né? Então, vamos supor, eu vou tocar um trecho aqui, eu posso tocar Starway to Heaven Country, ó. E aí eu gosto muito de música instrumental, música, violonista, solos, né? Tem um que é uma grande referência para mim que chama Tommy Emmanuel. Ele é, sei lá, assim, o deus do violão. Já ganhou várias vezes como violonista melhor do mundo. Eu não me pego muito a isso, mas eu gosto muito dele. Assim, ele é uma referência muito grande para mim. Sim. Pode mostrar? Sim, sim. Ele usa uma técnica muito legal também que eu ensino, que é os harmônicos artificiais, né? Que é você usar a mão direita aqui, ó.
Legal. É muito legal a gente ver essas coisas assim, que é diferente. Principalmente nesse momento que a gente precisa de arte, mais do que nunca, que é um bálsamo para isso que nós estamos vivendo. E já voltamos agora, um breve comercial, e voltamos logo com o Gil, com mais conversa e música. Voltamos com mais uma opinião e do meio-dia. Hoje eu trago o Gil, que é um grande músico. Lembrando que às 6 da tarde nós temos a reprise desse programa. E também no Opinião TV, pelo Facebook, vocês podem ver o vídeo que vai estar por lá também em qualquer momento. Gil, nós estávamos falando agora nesse break sobre o reinventar diante a pandemia. Sim, sim. Então, você fez alguma live, você está upando vídeos, como que está essa vida do músico fora fora da noite, fora dos palcos, enfim? Cara, eu tenho meu canal no YouTube lá, para quem não conhece, pode pesquisar lá, Gil Gonçalves, né? Eu já venho desenvolvendo um trabalho sobre música, sobre não só tocar, sobre covers, assim, tocar alguma música conhecida, como ensinar as pessoas algo, que eu acho que é muito importante, né? Então, ensinar uma técnica de violão, ensinar mexer numa pedaleira, enfim, alguns aparatos que os músicos precisam. Então, isso é uma parte, né? A outra parte realmente é muito... a pandemia veio aí, e para quem tocava na noite, realmente está ruim, porque não tem bares abertos, nada, por causa de lei também, várias coisas, né? Mas eu acho que o principal ali é a gente não ficar parado, sabe? Sim. Se eu dou uma... tem algo aí a acrescentar para as pessoas que estão me ouvindo, é você sempre buscar conhecimento, sempre, né? E várias áreas, né? Não adianta... A gente fica... Música é muito bitolado, cara. Às vezes, em ficar só tocando e não aprende as outras coisas. Então, o tocar dele, a nota é 10. Aprender uma outra língua é 0. Ou, sei lá, fazer um design é 0. Então, sabe, coisas simples que... Para você ser um músico hoje de sucesso, no começo é mais difícil, você tem que fazer tudo, sabe? Sim. Se você pode pagar para alguém fazer, ótimo. Mas se você não pode, você tem que dominar algumas outras áreas. Então não dá para... Eu, Gil, por exemplo, hoje, eu acho meio que inadmissível um cara não ter um canal no YouTube se o cara é músico, que é uma ferramenta de graça que está lá para quem ele quiser falar. Certo. Quem se identificar com ele vai se inscrever. Quem não se identificar, se inscreve com outra pessoa. Tá ótimo, é uma política limpa. E tem gente que não tem. Então não dá, cara, sabe? Se você é músico, divulgue seu trabalho, a sua história, o seu propósito, se você quer dar dicas, se você quer ensinar, qualquer coisa que você quer contribuir para o mundo, coloca lá, sabe? Não só no YouTube, mas tem o Instagram, o Facebook e tal. Tô falando do YouTube, que é uma plataforma mais comum, né? Aliás, o Gil está preparando um projeto autoral, mas ele, por enquanto, vai manter segredo. Mas como é que foi o início disso? Como deu start para esse projeto autoral? Eu sempre tive vontade assim, de expressar um pouco a minha ideia, a minha música, e assim, eu nunca criei coragem, fiquei procrastinando isso. E aí eu falei, não, agora não dá mais, agora eu vou fazer. Então eu estou gravando, né, algumas músicas minhas assim, vou chamar alguns convidados, alguns amigos meus assim, e também até o final do ano eu vou lançar esse trabalho autoral. Tem um gênero específico? Cara, é música instrumental, eu vou colocar ali violão, guitarra, baixo, piano, né? Mas é música instrumental, de início não vai ter voz, sabe? Eu sempre digo que o meu violão é a minha voz. Sim. Então, é assim que eu vou me expressar nesse meu primeiro trabalho. E aí até o final do ano vai ficar pronto, acho que vocês vão gostar do resultado. Você acha que a questão de demorar é talvez o perfeccionismo? A gente fica falando, não, vamos pra Cara, cima. o perfeccionismo é uma batalha gigante com quem trabalha com arte, entendeu? Difícil, né? E eu, cara... Autocrítica, né? Assim, até a minha namorada, ela até fala pra mim, assim, que eu melhorei muito, porque o problema a gente acha que é uma qualidade e é um defeito. Sim. Até você aprender que é um defeito demora, e depois, mesmo que você aprende... Você só consegue sair dele, pelo menos para mim, quando você coloca data em algo. Então, não, eu tenho que entregar até tal dia. Porque aí chegar naquele dia, você não vai estar contente. Você é perfeccionista. Só que você vai ter o compromisso daquele dia, então você vai fazer. E isso me ajudou muito. Então, antigamente, eu fazia um cover no YouTube, por exemplo, de alguma música, assim, desses estilos, que dá mais trabalho, estilo fingerstyle. Às vezes eu fazia 15 takes, cara.
Nossa. 15 takes. Aí, não, hoje em dia eu faço 2, 3 e falo, tá bom. Sou Mesmo humano. assim não tá bom, né? Não tá bom, mas eu sei que eu sou humano já. Sei que eu sou humano, não, mas eu aceito isso e falo, é assim, porque senão não sai, né? E é uma empresa, né, cara? Você tem que dar resultado, você tem que mostrar, você tem que fazer o seu trabalho, ele tem que ser cada vez melhor. Você fica nessa de perfeccionismo, você demora. É entender que a nossa perspectiva não é a perspectiva de todo mundo que vai assistir. Cara. Tem gente que tem outra perspectiva. Você faz um erro, você fala assim, não, mas eu errei ali. E a pessoa vai ver aquele erro, nossa, mas ele fez aquilo daquela maneira que deveria ser feito, né? Aliás, às vezes eu penso que tanto o músico, o cantor, não sei, ele se destaca na arte pelos, entre aspas, erros. Sim, sim. É aí que a gente vê a diferença de um no outro. Quando fica muito a técnica, aquela coisa pautada, parece que a gente não vê muita diferença. Né? Porque você acaba não vendo a realidade mesmo, né, cara? Porque você olha um vídeo, cara, é o que eu falei, ó, eu faço 15, 20 takes. Então você olha um vídeo no começo, hoje em dia eu não faço mais. Então se eu olhava um vídeo meu no começo, fica muito enlatado. Você fala assim, nossa, esse cara parece que ele toca muito bem, assim. Eu queria ver se fica muito longe da realidade. Sim. E realmente não mostra. Quando você toca e você erra alguma coisinha, o cara que está do outro lado, ele pode sacar. A maioria não saca, não presta atenção. Mas se o cara tem um pouquinho de perspectiva assim, do que está acontecendo, ele saca, mas ele fala, pô, beleza, o cara é humano, o cara tocou 3 minutos, ele deu um monte de nota, ele errou uma notinha, então, ok. Traz mais próximo da nossa realidade, que todo mundo erra, sem exceção, entendeu? Sim. É muito... E já aconteceu muito isso lá no Cruzeiro? Cara, já aconteceu sim. Porque no Cruzeiro a gente trabalha todo dia. E nem é todo dia que você está bem, não adianta. Sim. Então acaba que pra gente passar o que eu tô sentindo aqui, pra eu tocar uma música, eu tenho que estar bem. Se eu não tô bem, eu não vou passar. Não dá pra eu fingir isso, entendeu? É muito difícil na música eu fingir que eu tô feliz, eu vou tocar uma música feliz. Claro. Então, lógico, tem dias de altos e baixos como a gente tem esses dias, né? Mas não são sempre. Então, beleza, dá pra passar tranquilo, assim, não fica ruim, só não fica tão profundo, entende? Nos conta uma situação interessante no Cruzeiro. Cara, uma situação interessante em relação à música, sim? Pode ser. Cara, que no Cruzeiro, tem muitas pessoas que vão para um Cruzeiro e que são músicos também, só que eles vão curtir. Sim. Então é legal que teve algumas participações especiais, porque você nunca sabe o que vai acontecer, né? O cara chega e fala só música, você fala, putz, e agora? Mas será que esse cara é mesmo? Não é? Então já chegou de tipo, o cara subir no palco para dar uma palhinha, né? Quem não sabe dar uma palhinha é o cara participar junto ali. E ser uma pessoa assim, nível hard, sabe? Que super legal. Foi uma moça que cantou com a gente assim, que eu fiquei arrepiado. Aquela que se arrepia de cara, assim. E teve já também um cara que falou, eu sou músico, deixa eu tocar bateria, tal. Aí você vai, dá chance, a hora que ele senta na bateria, você fala, meu Deus. Só que aí não tem o que fazer, entendeu? Porque realmente ele é músico, mas ele não tá preparado ainda. Sim. Então, só que ele quer ir lá. Então, isso é muito engraçado. Daí não tem jeito, né? Não tem jeito, tem que esperar acabar os 3 minutos da música lá, os 4 minutos e falar, obrigado, tal, beleza. Mas dá 3 minutos, dá 3 dias, né? É que nem subir no touro 8 segundos parece, né? Imagina, uma década, né, cara? Porque passa muito devagar quando Exatamente. É ruim, né? Agora, quando é bom, como por exemplo o nosso papo aqui, já estamos chegando quase no final. Gil, é muito importante a presença do artista e ele se mostrar para os meios de comunicação, como tem sido feito, porque nesse momento, como eu disse anteriormente, nós precisamos muito disso. E o seu trabalho é fenomenal. Eu tive ideia, eu vi seu YouTube, acompanhei o que você fez, o que você faz, aliás, Sim, todos os dias, e é algo que é visceral e a gente tem essa visão rapidamente. Eu gostaria que você desse as suas considerações finais. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer aqui ao Eric pelo convite, pelo Jornal Opinião aqui, a TV Opinião, de poder mostrar um pouco mais do meu trabalho. E para as pessoas aí que realmente a gente está passando esse momento difícil na humanidade, que é o coronavírus, se apeguem a alguma coisa que te façam bem, né? A uma música, a um livro, né? Caminha para esse lado das artes, né? A um teatro, qualquer coisa que te faça bem e que de alguma maneira isso reflita nas outras pessoas também. Então acho que essa é a grande ideia para a gente não ficar aí, entrar em depressão, sabe? Porque está muito difícil realmente
Porém, se apegue no que você gosta, ouve uma música, leia um livro, sabe? Sim. Assista uma peça de teatro online, né? Eu sei que é difícil, mas assim, esse é o caminho. Então, eu acho que se você se apegar aí a algo que traga uma espiritualidade também para você, vai ser muito legal. Antes de terminar a opinião do meio-dia, eu gostaria de antes deixar vocês com uma palavra que o Violão que Fala, do Gil, ele vai nos deixar nessa quarta-feira. Então, até a próxima semana, mas fiquem aí com o violão do Gil, que agora vai falar mais do que nós possamos falar.